Olá, gente amiga, coisa boa estarmos juntos. Eu sou o Mano Dias. E eu, a Márcia Lopes, e você está no Ativamente Podcast, lugar de despertar a consciência. Aqui o nosso objetivo é romper paradigmas e provocar transformações. Sejam bem-vindos. E aproveita já a oportunidade, já se inscreve aí no nosso canal, não paga nada por isso, Não Márcia? paga nada. Não paga nada. Você também aciona o sino das notificações e não perde nenhum dos nossos conteúdos. E se esse conteúdo for relevante para você, aproveita e dá o like e compartilha com todos os seus contatos, porque a partir de agora a sua mente entra em movimento. É isso aí. Márcia, uma coisa interessante falando em movimento, eu quero fazer essa pergunta até para você. Esporte, cultura, são de fato ferramentas para transformar a sociedade, a vida das pessoas? Olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque o que a gente tem observado, principalmente nas periferias do nosso estado, da nossa cidade especificamente? Nós temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade. E Muitas. quando você consegue levar, através de um trabalho social, de uma iniciativa de alguém levar o esporte, levar a cultura, você resgata nessas crianças a esperança. A esperança de uma possibilidade, de uma perspectiva de um futuro melhor. Para falar sobre esse tema hoje, nós temos uma convidada toda especial. Ela saiu das quadras para transformar realidades. Ela é uma querida, ex-atleta profissional do voleibol, mãe, mulher, esposa, empreendedora. Muito bom. Empreendedora, né? E essa mulher, ela é CEO do Instituto Move Mundo, que está conosco hoje no Ativamente, Candice Andréia Avelar. Seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Mano Dias, Márcia, muito obrigada pela oportunidade. Ativamente, para mim, esse convite foi maravilhoso. Realizar algo com energia, né? Ativar a mente, né? Então, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Andréia, vamos te chamar como? Candice, Andréia. Andréia, né? Como a gente A se Velar eu chama, sabia né? que não seria. A Velar ficaria um pouco estranho, mas enfim. Andréia, é muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada. A gente conhece aí a sua trajetória e a gente fica muito feliz em trazê-la para poder compartilhar com os nossos queridos ouvintes e telespectadores, e sabemos que você vai agregar bastante aí nessas informações. Mas nós queremos falar contigo sobre essas questões aí de esporte. Você veio lá do esporte de alto rendimento, né, cara? Você jogava vôlei. Mano. Conta um pouco Tinha sobre que ter isso aí pra foco, gente. né? Muita disciplina. Comecei a minha trajetória em Brasília, sou filha de um militar. Você morou em Brasília? Morei em Brasília. Eu Nasci também. em Brasília. Eu morei em Brasília também. E aí, Que legal. lá tinha clubes, né, como a ABB Tijuca, onde eu comecei o meu trabalho de esporte, mas comecei de forma muito sem nenhum tipo de propósito, apenas porque eu era muito alta, gostava de jogar vôlei. E isso tudo foi se tornando, para mim, um profissional, né? E quando eu vinha ao Rio de Janeiro, né, que meu pai foi transferido, a gente começou a fazer o esporte no Bradesco, né, no clube, onde a gente trabalhava alta performance. E é uma coisa muito interessante porque o atleta de alta performance, ele se dedica exclusivamente. São 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Só fazer um parênteses. E como você se sustenta? Existe uma bolsa atleta? Existe algum tipo de incentivo? Então, Márcia, Tempo integral, né? Tempo integral. Muito importante essa pergunta que você está fazendo, porque hoje no Brasil a gente conta com algumas redes de apoio, até governamentais, né? Tem a Bolsa Atleta, mas na nossa época era muito na raça, né? A gente fazia por amor à profissão, aquele trabalho que a gente tinha como atleta, e a rede de apoio, alguns tinham, outros não. Porque vem da condição social de cada um, Sim. né? Então, poder hoje reverter todo esse legado que a gente recebe para crianças em vulnerabilidade, em alguns locais onde realmente o poder público tem dificuldade de entrar, de atuar, para a gente é um legado muito maravilhoso. Mas você atuou
quantos anos especificamente como profissional? Eu atuei durante quase 12 anos da minha vida. Deus, muito tempo. Caramba! A gente iniciou como mirim. Como mirim, eu já jogava mirim, infantil, infanto. Na Bradesco, a gente já fazia 3 categorias do treinamento, então Caramba, muito termina bacana. um treino, já pula no outro. Eu joguei com Isabel, joguei com a Denise, que não são pessoas Caramba! da minha idade, né? Uhum, Porque era faixa etária acima, uhum. mas que graças a Deus a gente pôde proporcionar, pelo rendimento que você Aí tinha, você, a 12 possibilidade. anos ali como atleta profissional, e quando foi que teve essa transição para gestora de projetos sociais? Então, Uma, uma nem tudo transição, na né? vida são as flores, porque Aham, quando o atleta profissional, e isso é uma coisa muito importante, hoje em dia a gente vê uns jogadores de futebol que quando jogam futebol são magérrimos, né? aham. Quando eles param de treinar, de jogar futebol, eles ficam, a obesidade, né, acaba agregando, né? Ronaldinho Fenômeno que o diga, né? Verdade. Então, é muito importante a gente saber que um atleta que hoje tem 4 horas de manhã e 4 horas de tarde de treinamento, quando esse atleta para da noite para o dia, ele não está ressignificando só a trajetória da carreira dele, é a vida dele. É fato. É tudo que ele deixou de atuar como atleta profissional, as noites que ele perdeu de sono, deixou de ir à festa com amigos. A gente não tem vida própria quando a gente é Fato. atleta profissional. É Todo mundo verdade. indo numa festa, num casamento, mas você tem um jogo o dia seguinte, você não pode dormir Tem que ter tarde. regras, né? Então, tudo isso são coisas que você abre mão com uma perspectiva de futuro. Uhum. Então, é muito importante que os nossos governantes tenham essa responsabilidade social, né, de ver os atletas e tudo que eles abrem mão de estar realizando em função de levantar a bandeira do próprio país, muitas Uhum. vezes. Sim, Então, porque vão até representando a seleção, sim, né, e sim, aí levando o nome do país. Se eles não têm o incentivo, isso a gente vê muito também, e você, claro, com muita experiência, não só por ter vivido isso, mas por hoje estar do outro lado incentivando esses jovens, a falta de rede de apoio, como você mesmo colocou, talvez tenha evitado ou permitido que muitos talentos não consigam ir à frente, né, Andréia? muita coisa, Imagino. gente. A gente tem um problema social no nosso país muito grande e, às vezes, a criança, esse possível atleta, é uma pessoa que ele tem uma dinâmica maravilhosa, é um profissional que pode ser um futuro e a gente desperdiça por falta, às vezes, de oportunidade. Então, a oportunidade é a porta de entrada para a transformação. Para transformação. Interessante. Agora, a Andréia, que é mãe, mulher, esposa, em algum momento da sua trajetória, você percebeu que você precisava ter uma força a mais do que aquela que você possuía? Porque são muitas funções, né. A gente sabe, hoje em dia se fala muito do empoderamento feminino, de Verdade, igualdade de Márcia. direitos, mas tem situações que a Verdade. gente não foge, né. Na educação de um filho, a mãe tem que estar ali presente, É verdade. acompanhando, é numa reunião escolar, e você tem a atribuição também de estar cuidando daqueles jovens, da sua atividade como gestora do instituto. Já teve esse momento em que a Andréia parou, olhou no espelho e pensou: "Seja mais forte"? Sim, sempre. Essa é Pergunta uma pergunta que interessante. a gente se faz todos os dias, porque tem dia que você tá tão cansado, tá tão esgotado, e aí você pensa: "Vale a pena?". Mas vamos parar para pensar, numa dinâmica, qual é o valor de uma vida? Né, quando você trabalha com um projeto de esporte, hoje a gente tem um projeto de esporte que a gente tem em torno de a gente tem 450 crianças em um projeto e a gente tem 550 crianças em outro, então são Meu quase 1000 Deus. crianças. Olha só, Aí que você para A impacto, analisar o que responsabilidade. seguinte: responsabilidade. quanto vale o valor de uma vida? A gente está falando de 900. E se a gente tirar uma criança da criminalidade, qual foi o valor Você dessa já alcançou vida? seu objetivo, né. Ah, Isso te maravilhoso. alegra, né. É, Isso te muito alegra. bom. Então, assim, só complementando, né, a fala da Márcia e do Mano,
é muito importante a gente ter, na nossa concepção, em se dividir, porque ser mãe já é uma responsabilidade que a gente mesmo se cobra, né? A O gente que tempo trabalha no mercado de inteiro. É, trabalho, É. essa falta de tempo que a gente tem, esposa, e ainda tem um trabalho onde você tem jornada árdua e uma equipe que você precisa administrar. Para quê? Para que você possa manter o seu nível de controle, porque na realidade a gente vive do êxito, né? Sim. Então, se faz 10 coisas muito boas e faz uma que não está tão boa, às vezes a pessoa pega naquela uma, né? E a gente é meio que perfeccionista. verdade, Então a verdade. gente quer conseguir dar conta Pegou da para melhor fazer da forma. melhor forma possível, né? Incrível. E Sim. ela, como uma pessoa que está demonstrando ser perfeccionista, Imagina. em algum momento você precisou quebrar algum padrão, alguma coisa assim que te impulsionou, não, isso aqui eu vou quebrar esse padrão porque eu preciso ter o resultado no final. Já aconteceu isso, Andréia? Márcia, já aconteceu. Já aconteceu da gente precisar, assim, estar disponível e ter que resolver alguma coisa muito imediata, e ao mesmo tempo que você precisa desse imediatismo, você precisa delegar. É. Isso é verdade. E quem é perfeccionista tem essa dificuldade, gente. Delegar é muito difícil, porque por mais que você consiga se dividir, você está sempre com a sensação de que aquela pessoa não faria o que você faz. Exatamente. E até porque também é difícil encontrar pessoas com um senso de responsabilidade Sim, como você tem, né? Às Sim. vezes a gente cria aquele senso de responsabilidade e você acha que todos vão ter aquele mesmo Você compromisso pega a sua sim. régua para para medir os medir os outros, outros. e Exato. nem Isso. sempre você E aí é tem que tomar decisões exitosa, né? enérgicas, né? Sim, às vezes é enérgico, mas às vezes a gente também tem uma dificuldade de delegar e entender que o melhor do outro não é o nosso Não é o melhor. nosso melhor, Exato. é isso. Isso E é a gente está importante. se reavaliando constantemente, entendendo que eu aprendi uma coisa muito interessante com o deputado Crivella. Uhum. Faça o seu melhor. Então é muito importante você ter a certeza de que aquilo que você fez foi o seu máximo, é o seu melhor. É isso aí. E aí você se cobra menos, porque você diz: se aquilo ali que eu fiz foi o meu melhor, tá bem feito. Sim. É o meu máximo naquele Sim, sim. momento. E é Então foi o interessante isso que que eu você dei está de melhor. falando, interessante isso que você está Uhum. falando, porque quando nós vínhamos para cá hoje, nós vínhamos falando sobre isso. Nós, seres humanos, em Cristo Jesus, nós somos livres. É isso. Existe uma liberdade, Andréia, muito grande. As pessoas confundem liberdade com Sim, libertinagem. sim. A questão da liberdade é algo muito pessoal, está dentro de você, aquela consciência que você está passando para gente, de que o seu melhor nem sempre é o melhor do outro, Sim. mas o outro deu o melhor. É. E essa liberdade que a nossa mente precisa entender, porque às vezes as nossas mentes criam travas, Sim. né? As Perfeito. nossas mentes criam limitações. Sim. E aí a gente, quando entende isso, cara, eu fiz o meu melhor. E às vezes a gente também se autossabota. É o que mais É acontece. muito, até por uma questão da gente estar sempre se cobrando, né, porque a gente está sempre vendo: "Poxa, mas aquilo ali, poxa, não ficou legal". Mas, se foi aquele momento, naquela circunstância que você fez o que tinha que ser feito, não olha para trás, vamos seguir para frente, porque aquilo ali cria de você aquele senso de que: "Ai, meu Deus, deixa eu", fica aquilo na mente, então vamos ativar a Vamos mente. ativar Vamos a mente. ativar a mente, isso Você aí. é CEO do projeto Move o Mundo, né? Do Instituto Sim. Move o Mundo. E fala pra gente aí como é que começou essa ideia e como que vocês criaram esse nome tão forte, né? Tão empoderado, Move o Mundo. Então, Interessante. eu vou respondendo também uma pergunta que você fez no início, como é que você fez para essa transição, Sim, né, de deixar de ser atleta e vir para trás do balcão, né, como isso. uma coordenadora de projetos. Então, quando você termina a sua atividade esportiva, que você fez tudo e você diz: "Ó, agora eu vou parar de jogar vôlei, vou buscar uma outra carreira", você se ressignifica. Uhum. E é isso que a gente faz ao longo de todos os nossos anos, sabe, Márcia? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho sobre Sim. isso, né? A gente está sempre se moldando. E esse é um período
é que a gente se vê muito sem chão, né? Que você diz, poxa, eu dediquei minha vida inteira por uma carreira e ela acabou, O que é que eu vou fazer agora, né? né? Então a gente procura a nossa própria Sim, identidade. é E a gente, verdade. às vezes, não se identifica com outra coisa, porque você fez aquilo a vida inteira. E o que mais eu fazia além disso? E a resposta, às vezes, não é. Qual qualidade eu possuo além daquela, né? Sim! Qual minha habilidade? Que habilidade eu posso desenvolver a partir É, daquela? porque você cria na sua mente que você só tem aquilo como habilidade. É. Sim. E aí a gente para transicionar a carreira e ver, bom, mas eu posso ensinar as pessoas tudo aquilo que eu recebi como atleta, toda aquela sabedoria do escutar, do realizar, de educar através de uma ferramenta poderosíssima, porque o esporte ele te inclui, ele te ensina a É dividir, verdade. Nossa. ele te ensina a compartilhar. É. Aquele passe que você dá errado para um outro amigo, ele vai ter que consertar, então você busca tá dando o seu melhor para o outro. E É. é assim na nossa vida. E se a gente não criar futuros bons atletas, a gente cria excelentes cidadãos. E é isso que a gente É. está buscando. Perfeito. Aí, nesse contexto todo, você aproveitou para usar as habilidades que você já tinha adquirido Sim, ao longo da carreira para ajudar outras pessoas, sim. né? Aí surgiu o Move o Mundo. Aí surgiu o Instituto Move o Mundo. Por quê? Mover é transformar, É isso aí. é estar sempre Tirar da inércia, né? tirar da inércia, né? E É às ativar a vezes mente. é ativar a Sim. mente. É isso aí. Positivo. É a gente estar sempre ativo, realizando alguma coisa. Às vezes é uma coisa pequena, porque o corpo, através dos anos, ele fala com você, né? Ele está Verdade. sempre te dando algum tipo de resposta. Mas é o início, né? Hoje a gente tem senhoras que participam das nossas aulas de ginástica que falam, Andréia, eu nem levantava de uma cama. Porque aí vem a depressão, vem outros aspectos, né? Que sem ativar a mente, a gente vai morrendo aos É, poucos. é fato. E a gente precisa disso O para ser estar vivo humano precisa sempre. ser sempre confrontado, Sim, né? E nessa sim. sua trajetória, tanto como atleta, como gestora dos projetos, nesses anos todos de luta, alguma história te marcou mais profundamente? Muito. Eu tenho algumas histórias muito interessantes. Eu tenho a história de um professor que a gente tem hoje que faz um trabalho de Muay Thai, e ele um dia, fazendo um podcast mesmo, ele contou um pouquinho sobre a história dele, que eu tive que me segurar para não me emocionar. Ele contou que ele dormia na rua e um professor da academia falou: "Menino, você não vai mais dormir na rua não, você vai dormir na minha academia e você todo dia vai varrer a academia e vai receber os meus alunos. Você agora vai ter Interessante. um teto, vai ter um lugar para você morar". E esse professor, dele foi ensinando ele as artes marciais. Que E bacana. aos poucos ele foi aprendendo, ele foi se sentindo incluído, ele foi, ganhando, confiança, porque a gente trabalha com crianças que às vezes não têm uma atenção de um pai, de uma Isso é mãe, verdade. Isso é nas verdade. idades iniciais das suas vidas, onde a gente precisa construir a nossa própria identidade. Então, saber que o esporte foi transformador na vida de uma pessoa que estava praticamente em situação de rua e que hoje ele tem a academia dele, hoje ele tem mais de 150 alunos Que bacana, hein? através do nosso trabalho Olha de só, você tá vendo? esporte, Bacana, né? e que ele ensina um legado para essas crianças através da vivência. Sim, Porque uma coisa é você ser um ex-atleta que nunca viveu uma necessidade, a outra é, coisa é você fazer disso É um verdade. gancho e sim. dizer: "Eu entendo a sua dor". É uma Fazer história de superação, né? fazer o impulsionador, O né? Você impulsionador. pega aquela sua história Sim, de dificuldade, de escassez e sim. transforma no impulsionador para dizer para o outro: "Olha, eu sei, É eu É, sei e é possível. é, É possível". eu sei possível. onde dói, É, Isso, é. isso. mas eu posso transformar a sua vida, porque eu fui transformado por ela É isso também. aí. É isso aí. Alguém me deu a Exatamente. mão. Então, É. essa rede, quando você tem a eficácia de uma rede que diz segura, sabe, tô com você, é muito interessante. Isso renova a vida de
cada pessoa, é transformador. É interessante. Você tem no projeto Move o Mundo, existe uma faixa etária ou ele abrange diversas pessoas? Olha, a gente trabalha com crianças de 8 até idosos, até 80 anos. Não tem um limite de idade, porque Uhum. a gente trabalha através de diversas ações. A gente tem atividade de luta, tem karatê, tem muay thai, tem jiu-jitsu, ginástica. Então, assim, eu acho que a gente. A idade hoje é só um número, É só um detalhe. É um né? detalhe. É. E você Eu. sabe, Andréia, Mano, uma coisa interessante do nome do projeto, Move o Move o Mundo. Mundo. É O que é interessante. o mundo? O que é o mundo para mim? O que é o mundo para É você? isso aí. É onde a gente está. Sim. É o meu círculo de Sim. relacionamento, é o bairro onde eu moro, é Por a isso eu achei o nome cidade, interessante. não É. é? É um nome muito Igual o de interessante. Move vocês, o né, Mundo. gente? Eu também, É o isso aí. ativamente me fez pensar. Não Eu é? confesso que eu fiquei, gente, Mas são coisas que pegada interessantes. interessante, sabe? Porque é o ativamente. Então você tem que estar realmente, tudo acaba Conectado, convergindo, né? porque mover o mundo é o seu local, é o seu espaço e Isso. fala sobre a sua Sua identidade. identidade. Você pega uma Isso. criança de 10, de 11 anos e diz: "Me fala um pouquinho sobre você, Ana, quem é você, Aninha?" Ela diz: Olha, "Tia, eu sou uma criança, eu tenho 7 anos, eu gosto de fazer um esporte", é a identidade É identidade, é dela. verdade. Mas você chega às vezes numa entrevista de emprego, você vai entrevistar um profissional, às vezes você diz: "Me fala quem é o Mano Dias". A pessoa às vezes tem dificuldade de se autodescrever. Sim, sim. Porque a gente não trabalha isso na nossa não formação. trabalha, é verdade. E eu sou uma agente de educação, então Uhum. também, essa parte educacional é uma coisa que a gente costuma inserir muito em todo o nosso trabalho. Uhum. É É, muito fica bacana o projeto, interessante. né? Porque é um projeto abrangente. É. É, Além de você abraçar as é, pessoas, você também dá a orientação necessária, A né? sim, Andréia falando agora, eu fiquei por alguns segundos meditando o resultado do que você faz. Sabe, eu me lembrei, eu tenho um filho, meu filho caçula, Douglas, ele é formado em pedagogia. E durante pedagogia e licenciatura. E aí ele foi lecionar, foi fazer estágio numa escola pública do município. E ele me contou um caso, e eu fiquei te olhando, você reportando o caso do rapaz que morava na rua. Um menino que falou para ele: "Tio, eu não sei o que é uma cama". Você Terrível, imagina né? que dor, né? É uma "Eu não situação sei o que lastimável. é uma cama". E ele começou adotou, de certa sim, forma, para orientar aquela criança que morava em uma comunidade conflagrada e encaminhá-lo: "Poxa, vai, pratica um esporte, entra lá no grupo", porque a menina ele se sentia tão menor em relação aos outros, pelo fato dele morar numa casa sem condições, um cômodo apenas, a cama quem dormia era a mãe e o pai, e ele dormia no chão, "Eu não tenho uma é, cama", é essa a né. Eu identidade, é isso imagino. que a gente busca. Eu também tenho. Então por alguns segundos eu fiquei assim, Não é? sabe. Devagando nisso. E a Ah, gente meu pai. transforma vidas, assim, através de atitudes também, porque eu também, trabalhei como agente de educação numa escola, a Escola Roma, é Uhum, uma escola em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e a gente fala que é um bairro da Zona Sul, né, um bairro uhum. muito bonito, mas é um bairro que também trabalha com crianças de comunidade, tabajaras, cabritos, Chapéu as crianças Mangueira. do Chapéu Mangueira, É. e lá também eu tinha uma criança, o Davi, ele falava: "Tia, não gosto do meu padrasto". "Por quê, Davi?" A gente sempre busca uma escuta, né, Aham. mas aquele garoto que o pessoal dizia: "Andréia, não vai dar", entendeu. Davi é Eu gosto de terrível. pegar o pimentinha, É. sabe. A gente tem um prazer, assim, de transformar, mas é mental também, é em atitude. Então, aquele que as pessoas dizem assim: "André, esse aí Não Uhum. tem é aquele que jeito. eu gosto". Eu digo: "Não, espera É aí, o eu É desafio. o gostei desse desafio. desafio". Então fui até ele, falei: "Davi, por quê? Não sei o quê". Chamei o padrasto dele para conversar. Um dia me ligaram de manhã: "Andréia, tem uma pessoa aqui e tal, tá com uma tornozeleira e a gente tá um pouco nervosa, porque ele tá batendo no vidro querendo conversar". "Espera aí que eu vou aí resolver". Aí desci, fui conversar, e ele queria uma oportunidade de trabalho. Uhum.
porque ele tinha acabado de sair do cárcere, queria uma oportunidade. Quando ele passava no lugar que ele já tinha ido, ele ouvia muito aquela história: "Ah, você não é meu pai", coisas desse tipo, que às vezes com um bom diálogo, a gente É, consegue fazer uma rede. Não tem é dúvida E aí eu verdade. liguei para um amigo meu do Santa Cabrini, Marcelo Vieira, e ele disse assim: "Andréia, a gente vai dar uma oportunidade para essa pessoa". E a esposa grávida. Então a gente trabalha com vidas muito deterioradas. Sim, E aí de manhã tem aquele aluno, aquele pai que pega a roupa, né, usada e faz: "Andréia, quer receber uma doação?". "Quero". E de tarde vem aquele pai que precisa que receber precisa aquela receber roupa. a Você roupa também e quer. Então tal. eu fazia, É uma sempre rede, fiz aquele você trabalho, é, né, de pegar daqui, de levar para ali. Então depois eu ouvi dizer: "Ô tia, agora ele é meu pai. Ele está hum. Caramba, trabalhando, hein? ele consertou meu celular". Entendeu? Ou Então se seja, eu a vi pessoa isso, estava precisando de uma oportunidade. É o que muitas vezes as oportunidade, pessoas Precisava precisam, de uma sim, escuta uma ativa e escuta você ativa. É ofertou isso a verdade. ele. sim, André, falando essa questão de oportunidades, você já tem esse projeto mais de 10 anos, né? sim. Mais de uma década. Não é fácil manter um trabalho por mais de uma década, é É, uma tarefa árdua, né? árduo. E assim, na sua concepção, você vê que ainda faltam muitas políticas públicas de incentivo, principalmente para esse tipo de trabalho, que é tão restaurador, né, que é tão resgatador, não é isso? Sim, Ainda falta na sua Mano, concepção? muito relevante a sua pergunta. Porque hoje, se a gente for fazer um recorte das organizações sociais que a gente tem, eu tenho um grupo, tá, meu, que eu costumava dar treinamento de captação, Hum, para as instituições sociais. E manter uma instituição social hoje é muito, financeiramente custoso, porque a gente precisa estar em dia com a ata, com o estatuto, com as certidões, e fazer com que todo esse enlace de documental possa participar de um edital de fomento. Você precisa fazer a comprovação da atividade que você já desenvolveu. É igual o primeiro emprego. Quem busca o primeiro emprego tem sim, dificuldade, sim. porque você Não tem precisa experiência? automaticamente apresentar que você já tem experiência na área. Então é a mesma coisa. Esse ano está aparecendo muitas oportunidades na área da cultura, através de editais, mas as instituições sociais têm muita dificuldade de manter os seus trabalhos sociais e muitas tiram do próprio bolso, hum, literalmente. Caramba, que dificuldade, né? É, Aí a gente vê uma discrepância, né? Porque muita. a gente vê tanto dinheiro aí sendo Sim. direcionado para tantas outras coisas que não têm a mesma relevância de trabalho que Sim, um trabalho social tem, exatamente. Sem não é? querer, quem somos nós Para para dizer, menosprezar né, não é. menosprezar a atividade de ninguém, mas hoje nós estamos diante de você, que é alguém que de fato comprova que a sua atividade, que a atividade da instituição faz diferença na sociedade, Sim, não é? a sim, gente atua em alguns territórios, Márcia, onde nem o poder público entra. sim, É. perfeito. Então, lidar com a criança em vulnerabilidade social dentro do seu território, sem a política pública essencial, que muitas das vezes não chega naquela ponta, é substituir a governança. É, você acaba assumindo o papel do Estado. Papel do Sim, Estado, isso é exato. muito E tem um importante. detalhe, né? Quando um trabalho social como o seu, por exemplo, é de fato bem feito, com seriedade, nesses ambientes, provavelmente comunidades, enfim, ele é totalmente respeitado. Muito, Ele é respeitado porque as pessoas muito. veem que realmente faz a diferença, né. Sim, e que dá É, certo. é. Eu tenho criança que coloca o uniforme de manhã, quando chega de noite: "Menino, vai trocar esse uniforme", mas é a melhor camisa que ele tem. Puxa vida. Ele diz: "Poxa, Tadinho. espera aí tia, eu tô com a Eu camisa tô do gostando jogador". dessa camisa. Mas tão bom a gente poder dar mais do que isso, Com né, certeza. É, proporcionar outras sem coisas, dúvida. E enfim. a Poxa, gente sabe quantas pessoas que estão,
nos assistindo que também tem essa dificuldade. Às vezes tem um trabalho social, né? Às vezes já faz um trabalho social, né, André? Mas não tem ainda essa oportunidade de deixar tudo organizado para conseguir um recurso federal, estadual, municipal, porque não é uma tarefa É fácil, né, André? muito Não, ela tá difícil. acabando de dizer. Burocracia A absurda. burocracia te impede de muita coisa. Agora, nesse último pleito, eu acho que eles também visualizaram esse problema social, né, que existe através de algumas organizações sociais, e alguns editais eles estão permitindo até fazer inscrição através do CPF. Acho até muito legal e muito louvável, porque é uma forma que as pessoas que estão nas organizações sociais que não têm documentação têm a possibilidade. Mas eu visito lugares que as pessoas têm 5, 10 anos e quando essas pessoas vão documentalmente apresentar alguma coisa, elas não têm nada, nenhum Meu registro, porque Deus, nasce de uma dificuldade, mano. imagino, É eu aquela imagino. enchente que deu e que perderam tudo, e aí aquela mãe, aquele pai de família diz: "Gente, dou uma geladeira, doem um fogão", É, e sim, o social nasce dali. é. Ajuda uma família: "Gente, eu tô com fulano precisando de uma fralda", e aí É assim vai. mesmo. Então, às Tem vezes o muito isso. social nasce num núcleo muito hostil, Sim. né, mas é muito É. importante a gente ter essa visão É verdade. humanizada. A sua iniciativa, você descreveu pra gente sua atuação na escola, diretamente na situação de lar totalmente Sim, tumultuado, sim, e aí você que vem dessa atividade esportiva profissional, ou seja, vem com disciplina, vem com foco, você traz essa bagagem com você e leva para a sua atuação enquanto gestora, enquanto CEO do Instituto Move Mundo. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Uma mulher, uma pessoa que até pensa: "Poxa, o que que eu poderia fazer para mudar o meu mundo, o meu bairro, a minha rua?" Ela, às vezes, ela até tem alguma ideia, mas começar por onde? Que Isso. mensagem você deixaria para essa pessoa? é muito muito interessante essa sua pergunta, faz a gente refletir, toda a nossa trajetória, né, de vida. Hoje, o meu trabalho maior institucional é beneficiar aquilo que eu recebi. Eu recebi uma benesse da vida e todos nós, né, ao levantar, ao acordar, ao ver que a gente está bem, que está com saúde, a gente diz: "Muito obrigada, meu Deus, por tudo. E a quem eu posso ajudar hoje?". Então, às vezes, a gente tem necessidades e pequenos gestos fazem da gente, promissor em algumas atitudes que a gente tenha. Então, aquela mãe que cuida do seu filho, que vê uma criança num momento delicado, que possa ajudar, às vezes com palavras, às vezes nem ajuda financeira, às vezes é um abraço, é um acolher, é uma palavra, tudo isso faz com que a gente possa construir uma sociedade melhor. As pessoas perderam, Márcia, o senso de humanização. É verdade. Às vezes a gente vê um senhor na rua passando mal, mas a pessoa já acha: "Não, é cachaceiro". É. Um dia uma senhora me encontrou em Teresópolis, eu só vou contar um episódio, falou: "Olha, Andréia, encontrei o seu tio, ele estava tão bêbado na rua". Gente, eu levei um choque tão grande, meu tio tem 40 anos da igreja. Meu tio nunca colocou uma gota de álcool na boca, como é que ele pode ter sido encontrado bêbado na rua? E aí eu falei: "Tio, o que que aconteceu? Uma pessoa te encontrou". "André, eu estava passando muito mal, Não Olha, era nem bebida, eu né? é estava o passando muito preconceito, mal, Preconceito, é. minha aquele conceito a minha pré-estabelecido. pressão baixou e eu encostei na rua que eu estava desequilibrando, já ia cair no chão". Falei: "Tio, passou uma pessoa, achou que você estava bêbado". Então, a visão que a gente tem do outro precisa mudar. Tá muito deturpada, né? Essa concepção que a gente tem, esse julgamento que a gente faz, quando a gente aponta um dedo, 4 é nosso. É. É A gente está verdade. apontando só um. Isso é Então, verdade. toda essa concepção, a gente precisa redescrever essa história. Então, mover o mundo
é a gente ter a capacidade de se inserir na sociedade de uma forma positiva. É buscar uma perspectiva de vida melhor para a gente, que o nosso amanhã para os nossos filhos, para o futuro que a gente deixa, seja melhor do que o nosso hoje. É verdade. Isso é E tá importante. tudo muito difícil. Então, É. vamos multiplicar o bem que a gente recebe, de certo modo. Eu acho que é sobre isso. Gostei, Bacana, Andréia. bacana, gostei. Nós vamos ter que marcar para o André voltar aqui outra vez, é Ah! óbvio, né? Vamos Porque o perceber. tempo corre. Ai, grande prazer, Vamos voltar com você gente. sim, André. Mas vamos já partindo aqui para as considerações finais. Antes dela, porém, vou pedir para a Márcia fazer esse bate-bola contigo Ah, aí. vamos Faz aí, lá, Márcia. vamos lá, vai muito ser um prazer, interessante. vamos E eu lá. gostaria de deixar uma mensagem aqui antes de Claro. você bater essa bola, Então, Sim. Márcia. fica à vontade. Para mim é um grande prazer ser entrevistada por uma mulher. Claro que o Mano Dias abrilhanta, É, um mas a querido, gente né? mas Aquela a parte que gente me ter toca. essa visão da mulher, do casal, Aham. de todos juntos, assim, bater essa bola, para a gente é muito interessante, porque a gente está conquistando em espaços onde a gente não tinha oportunidade, né, de estar Uhum. podendo colocar, falar um pouquinho da nossa vida, da nossa história. Então, eu queria muito parabenizar o Ah, programa. que isso, Bacana. Andréia. Pra gente, pra mim, especificamente como mulher, é um prazer ver mulher como você Isso bem-sucedida, é verdade. com um objetivo firme e manter esse foco no objetivo. Isso é gratificante, tá? Muito Gratificante. obrigada, Vamos pro Márcia. nosso bate-bola? Vamos. Rapidinho, ó. Fala você. É, dando aquele espaço de tempo, né, É, para Vamos lá, até mais pra ela uma poder vez. verdade, respirar, até para né? pensar O nessa time. resposta. Eu movo o mundo quando. Quando eu consigo transformar a vida das pessoas. Uma qualidade. Ser verdadeira, porque isso às vezes se torna muito difícil. Eu até te entendo. Um defeito. Eu acho que o que parece qualidade para as pessoas pode ser um defeito para nós. E eu acho que o perfeccionismo, em alguns momentos, é um defeito. É. Eu tinha esse defeito, gente. Eu precisei aprender a lidar com ele. É. O bom da vida é que ela é um eterno aprendizado para aqueles que querem aprender, né? Amém, verdade. Um Bonita. sonho, Andréia. Ai, gente, eu tenho um sonho, mas não é um sonho pessoal. Uhum. Quando a gente faz uma visita técnica nessas comunidades, a gente vê pessoas em condições muito difíceis. Então, o meu sonho maior é que as políticas públicas assistenciais possam chegar na ponta, sabe, de verdade. Porque nem sempre os números que a gente visualiza condiz com a realidade. É, isso é pura verdade. É. Eu espero, Andréia, que o teu sonho, a gente ainda vivos ainda, possamos assistir isso acontecer. É verdade. Foi um grande prazer ter você conosco aqui no Ativamente. Já fica um convite pré-marcado para o teu obrigada. retorno, porque a gente já tem muita coisa para conversar e perguntar para você, tá? Ai, Tem muita experiência ainda para passar para todos aqueles que nos acompanham. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Confesso que eu estava um pouco nervosa, mas eu acho que a gente falar sobre a gente, sobre a vida que a gente leva, e é sobre isso, é sobre a verdade do nosso dia a dia, né? É muito interessante. Então, muito obrigada por fazer parte desse programa. Gratidão. Gratidão. Bem, gente, nós estamos chegando aqui ao término de mais um episódio e, para encerrar, nós queremos deixar um versículo, um texto bíblico para a nossa reflexão e para a sua reflexão também. Está escrito em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, a ele a glória para todo sempre. Amém. Amém. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro e lembre-se, saia do automático. Ative-se. Ative-se.